Olá, tudo bem com vocês? Demorei um pouquinho, para continuar a nossa coletânea de salmos. Mas sejam bem-vindos, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe a sua família, os seus filhos, a sua parentela, a sua casa, que o Senhor derrame todas as bênçãos que Ele tem para você e seus filhos, que a unção do doce Espírito Santo proteja sua casa, sua família e todos os seus sejam guardados e protegidos pelo Senhor. Hoje nós vamos continuar com a coletânea de Salmos, de número 14. Diz assim: a corrupção do homem, sua redenção provém de Deus. O Salmo, ele contém 7 versículos. Disseram os nécios no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão. Eles não invocam o Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Meu querido e minha querida, esse salmo é um salmo profundo. Ele fala da corrupção do homem e a sua redenção que provém do Deus Todo-Poderoso, do nosso Senhor e Salvador, que é benignamente bom, bondoso e maravilhoso. É interessante, o Salmo 14 é um salmo de sabedoria atribuído ao rei Davi. Nele o salmista fala da leviandade dos homens que vivem como se Deus não existisse. Vamos compreender o que são os salmos, como praticá-los e saber um pouco mais sobre quem o escreveu. Hoje, os que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador são justificados por seu sangue e sua graça. Por isso podemos viver com confiança e cheio de alegria em sua presença, no seu santo templo, pois é esse um fruto, aqui falando sobre o fruto da corrupção generalizada, pecado que se alastrou, e o homem, ele não quer saber de Deus, ele não enxerga Deus como justiça na terra. O salmista aqui está falando que todos se desviaram, igualmente se corrompem, mas ele também fala dos justos que ainda restam. É interessante, Davi no versículo 1 diz que estes homens insensatos falam para si mesmos: não há Deus. E apesar dessa afirmação se parecer com a proposta dos ateus, não é provável que no mundo politeísta do passado houvesse muitos que acreditassem em um vácuo divino. Na verdade, o que passava no coração daqueles homens maus e injustos é que não havia um vingador das justiças. Eles queriam, que eles cometiam. Eles não, assim, como eu posso dizer em outras palavras, eles não tinham certeza. Hoje eu vou pecar, eu vou fazer tudo o que eu quiser, eu vou matar, eu vou roubar. Não existe um vingador da justiça. Não existe um Deus justo que vai se vingar, que vai fazer justiça. Mas aí é que o homem se engana. Tudo que o homem ceifar, ele colherá. Porque Deus, a Bíblia diz que Deus é justiça. E Ele é o juiz, E eles, no entendimento deles, não existia um juiz maior para que pudessem deter ou punir-los. Por isso o texto diz: se eles perverteram e procederam de modo abominavelmente cruel. Mas é interessante isso, que Deus existe e sempre existirá. Deus é eterno e soberano, quer o homem queira ou não. O nosso Deus é real. E o versículo 2 contempla o Senhor fazendo uma sondagem nesses homens, Olha o que diz: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens,
para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Quer dizer, Deus está sondando os homens aqui na terra. Deus olhou de tal maneira aquele que busca a Ele. Ele sabe quem busca a Ele, Ele sabe quem faz o bem, quem faz o mal, quem procede dignamente ou quem procede indignamente. É interessante essas respostas do salmista, quando ele diz que Deus faz uma sondagem, que Deus dos céus olha para os filhos dos homens. O versículo 3 reforça o quadro ruim, demonstrando o quê? Demonstrando que apesar da busca apurada, o resultado dela é que não há nem sequer um que haja bem ou busque a Deus. É interessante isso. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, e não há quem faça o bem, não há sequer um. O apóstolo Paulo, ele aplica esse texto à realidade de toda a raça humana em relação ao pecado. Está relatado em Romanos capítulo 3, do versículo 10 ao 12. É interessante, né, que parece que o universo de todos aqueles que não fazem o bem está compreendido no Salmo 14. Apenas os malfeitores que são aqui contrastados nesse salmo, com os justos e com os pobres. Trata-se de todos os que conforme juntos se desviaram e se corromperam. Mas é interessante que, por fim, a maldade e a falta de temor dessas pessoas que nós vemos relatar, desses homens, são tão grandes que, além de não buscarem a Deus, também não clamam a Deus. Por nada, são homens completamente desligados de Deus, pessoas confiantes em seus próprios recursos e, assim, não há Deus. Ninguém pode me deter ou repreender. Por essa causa, eles se aproveitam dos indefesos, de modo que Deus se refere a eles como aqueles que devoram o meu povo, como devora o pão. Não há limites para os anseios desses malfeitores. Nenhum dos obstáculos fazem eles pararem. Por enquanto, nem sua consciência os acusa de nada. Prejudicam as pessoas e conseguem mesmo assim dormir tranquilos. Quantas pessoas egoístas, más, de má índole, mau caráter, né, que se corrompe. Hoje nós estamos vivenciando, né, um século de alta corrupção. É raro você não ver uma instituição que não se corrompe. Tem pessoas boas, justas, que não se corrompem, mas a maioria, 80%, 90% são corruptos. É com a merenda das crianças, eu não quero falar de instituições, mas são várias coisas que a gente sabe que há corrupção. E muitas vezes o pobre necessitado, ele é oprimido por esses tipos de pessoas que têm essas índoles de corrupção, achando que Deus não está vendo, que Deus não vai fazer justiça e que Deus não vai julgar. Mas aí é que há um engano. Tudo que o homem semear, tudo que ele plantar, ele vai colher. E a colheita é dura, e a colheita é correta. Pode ter certeza que no momento certo, o homem e a mulher que pratica essas maldades, que oprime o pobre, que rouba, que faz coisas terríveis, crimes, coisas que todos nós sabemos, a violência que está extremamente exagerada no mundo todo, vão pagar, vão colher, vão prestar conta a Deus por tudo que eles fizeram contra a vida da pessoa que é justa, que é honesta, que é íntegra, que é fiel a Deus, que confia no Senhor, que anda nos caminhos do Senhor. Não vai ficar impune. Entretanto, esse abuso não é bem visto por Deus. Nem o Senhor se omite diante de tantas perversidades. Davi diz que apesar de os malfeitores ridicularizarem os alertas dos pobres, né, sobre as consequências de agirem daquele modo, o Senhor atua em dois sentidos. O primeiro que o Senhor atua é como refúgio dos seus. Olha o que diz o versículo 6. Vós envergonhais os conselhos dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Novamente, o salmista Davi, que escreveu esses salmos, ele fala aqui que o Senhor é o nosso refúgio.
E mais na frente nós vamos ver nos salmos posteriores que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ei, você tem um advogado, eu tenho um advogado. Eu falo para o jovem, para o homem, para a mulher, para o ancião, para a criança, para os adolescentes, que nós temos um advogado justo e fiel, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso advogado, é Ele que defende as nossas causas, é Ele que faz justiça por nós, é Ele que toma as nossas dores, as nossas aflições, os nossos conflitos, as situações que nós estamos passando. Tudo Ele contempla e Ele está agindo. Muitas vezes no silêncio, na brisa, mas Ele está agindo. E o primeiro a agir como refúgio dos seus é esse, vem agir. E o segundo a agir como vingador do mal, causando grande pavor nos malfeitores. Ou seja, vamos ver o versículo de número aqui 5. Olha o que diz. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Ou seja, o primeiro agir é como refúgio e o segundo agir do Senhor é como vingador. Deus vai fazer justiça contra esses malfeitores. E por fim, Davi, que no momento vê os injustos prevalecerem, ele acha nesse momento da visão dele, a ótica dele, que os ímpios estão prosperando e os justos estão sendo massacrados, né? Estão sendo aniquilados, maltratados. Mas isso é uma visão que ele está tendo no momento da aflição que ele está passando. Mas é interessante olhar com esperança para as promessas de Deus, desejando que elas se cumpram logo e que o Senhor em breve venha restaurar o seu povo, trazendo-lhe exultação e alegria. Onde está dizendo isso? No versículo 7. Se de Sião tivesse já vindo a redenção de Israel, ou seja, a restauração, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Ou seja, né? Nessa hora está falando de redenção, de proteção, de volta, de quebrar as correntes que estão prendendo os cativos, né? São cativos espirituais, cativos na vida, que são presos, né, pelo mal, mas que essas correntes vão ser quebradas, esse povo vão ser livre, vão ser liberto. Quando nós temos um Deus que cuida de nós, nós podemos dormir e descansar, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. E aqui fala de que Ele vai restaurar o seu povo e vai trazer-lhe exultação, alegria, felicidade. Ou seja, o ímpio não vai prevalecer para sempre. Há um momento que ele vai tombar, que ele vai cair. E o justo, sim, prevalecerá para sempre. Ele continuará sempre, né? A congregação dos justos é eterna. O justo aqui na terra, o Senhor sabe quem é o homem e quem é a mulher que pratica a justiça. O Senhor é o som dos nossos corações. O Senhor é conhecedor do meu coração e do seu coração. Ele sabe o meu levantar, o meu deitar, o meu agir e o meu falar, e as minhas atitudes e os meus pensamentos. O Senhor me conhece, o Senhor me sonda e sonda a tua vida e o teu coração. Não sei mais quantas vezes serei tratado injustamente, né? Muitas vezes o salmista, ele se pergunta assim, nesse diálogo aqui desse salmo, quando ele escreveu, ele acha que ele estava sendo muito maltratado, mas não se preocupe com isso. Se você está sendo maltratada na empresa ou no meio dos seus familiares, não é compreendido pelos seus, não é compreendido pela sociedade, mas tem um Deus que Ele é experiente, que Ele é mestre, que Ele é juiz e que Ele sabe, te conhece, sabe trabalhar na tua vida, entendeu? Nada impede a atuação de Deus, ninguém impede a justiça de Deus aos seus escolhidos, aos seus filhos e às suas filhas aqui na terra. Seja confortando-os no sofrimento, seja livrando das suas armadilhas. Por isso, olho para o futuro, cheio de esperanças e fazendo como o rei Davi, né? Um coro como ele fez. Tomara que de Sião viesse já a salvação. Ou seja, eu quero descansar no Senhor, porque eu sei que dele vem a minha salvação.
dele vem a minha justiça, dele vem a minha recompensa. Eu sei que no final eu vou me alegrar. Quando o salmista diz nesse último versículo, né? Jacó, né? Se regozijarão, né? Jacó e se alegrará Israel. Então nós vamos regozijar o Deus da nossa salvação, né? Jacó se alegrará Israel. Está representando o povo de Deus na terra. Esse versículo é a representação daqueles que caminham com o Senhor, daqueles que confiam no Senhor, daqueles que fazem a obra do Senhor, daqueles que fazem bondade, daqueles que ajudam o próximo, daqueles que intercedem pelo próximo, daqueles que olham para os aflitos, sabe dar uma palavra de conforto, sabe dar um agasalho. Se tem alimento, eu posso dividir com a pessoa que não está tendo alimento. Por que não fazer essa bondade? Por que não agir de misericórdia, agir com amor, com a caridade que o Senhor nos ensina, praticar as boas obras, porque aí o Senhor vai nos abençoar. Tudo que eu fizer ao meu próximo, eu serei recompensada pelo Senhor. Eu serei, alegrada, visitada. E lá na frente, quando eu estiver passando uma situação difícil, o Senhor vai lembrar cá atrás do que eu fiz, do que eu tenho feito, das minhas atitudes, das minhas ações, e vai me recompensar. Então, o salmista aqui, quando ele olhou e achou que a corrupção do homem, que existia só corruptos e malfeitores, mas ele pôde ver que a redenção provém de Deus, que existem muitas pessoas dignas e justas na terra ainda. Eu quero orar por você. Continua nessa corrente linda de salmos. Parei alguns dias, mas estou aqui novamente. Vamos orar. Pai querido, Deus eterno, Senhor dos céus e da terra, Tu és o Deus onisciente, onipresente, onipotente. O Teu Espírito está em todos os lugares ao mesmo tempo, Senhor. Teu Espírito é o guardião das nossas vidas, da igreja do Senhor na terra. O Senhor abençoa o Teu povo, o Senhor ajuda o Teu povo. E nesta hora eu quero te pedir por esta mulher, por este homem, por esta criança, por este jovem, por este adolescente, que estão sendo afrontados pelos inimigos, que estão sendo julgados, condenados, massacrados, oprimidos. Que o Senhor venha socorrer, como advogado fiel que o Senhor é. Muitas vezes no leito de enfermidade, muitas vezes não é compreendido pela família, muitas vezes não é aceito pela sociedade, mas o Senhor é um Deus que não faz acepção de ninguém. O Senhor ama todos por igual. O amor do Senhor é tão grande que o Senhor entregou a sua vida naquela cruz, naquele madeiro, para que eu fosse perdoada, para que esta mulher, este homem fosse perdoado, para que todos nós alcançássemos a Tua graça infinita, a Tua misericórdia, a Tua bondade, o Teu amor. E nesta hora eu me uno, Senhor, com essas pessoas na corrente de oração. Quero ordenar que todo mal seja quebrado pelo nome do Senhor Jesus. Que toda perseguição contra essa vida, Senhor, contra esta família cai por terra. Que todos os vícios sejam destruídos, aniquilados no mundo espiritual, no mundo físico e no mundo material. Que essa pessoa receba a bênção do Senhor, que essa família seja abençoada pelo Senhor, que este homem, esta mulher seja agraciado pelo Senhor, receba a cura espiritual, receba a cura física, receba a cura emocional, que toda depressão, síndrome do pânico, que todo medo, seja ele de que origem for, que caia por terra em nome do Senhor Jesus, que a tua filha e teu filho possam levantar a cabeça e olhar e dizer: o Senhor é comigo, eu não estou sozinha, quando eu estou passando por aqui, os anjos do Senhor estão comigo. Confie e crê, porque o Senhor já enviou o anjo dele, os anjos, para te guardar, para proteger a tua casa, a tua família, a tua empresa, os teus negócios. O Senhor é contigo e o Senhor lança por terra toda maldade, toda impiedade do homem do mal. E o Senhor guarda os filhos dele, protege debaixo do refúgio, da proteção e do Altíssimo. A cobertura do Altíssimo está sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família. Receba a bênção do Senhor, receba a providência do Senhor. Ah, Deus abre porta onde não existe. Deus faz milagres acontecer. Toma posse da bênção, minha querida, meu querido, ouvinte da palavra do Senhor. Como eu sempre digo, ninguém te ama mais do que Deus.
Deus te ama com amor profundo. Ele não olha para as suas fraquezas, Ele não olha para a sua aparência, Ele não olha se você é preto, branco, rico, pobre. O Senhor lhe ama como tu és. E Ele tem uma grande obra na tua vida. A jornada não termina aqui ainda. Fique firme nas promessas do Senhor. E que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te ilumine e te guarde. Você e a sua casa, os seus filhos, toda a sua família. Muito obrigada por me assistir, por ouvir e participar dessa corrente de oração. Se inscreva no meu canal, você que não é inscrito. O Senhor tem grande negócio, grande obra contigo, com a tua casa. O Senhor quer se revelar a cada salmo, a cada amanhecer, a cada pôr do sol, a cada nascer do sol. O Senhor quer se revelar para você. Deus te abençoe. Jesus te ama. Um beijo no seu coração.